Oi, pessoal, todos bem? E hoje vamos começar aqui um bate-papo falando sobre essa dependência emocional, esse apego emocional, sobre o campo emocional, sobre essa tal lei de atração, né? Quem não sabe, eu sou taróloga e, nossa, o que eu mais tenho recebido nas minhas mesas de atendimento são mulheres realmente fragilizadas ali dentro de relacionamento, sabe? E sabe o que acontece? Quando elas vêm assim, elas já estão, sabe, num momento assim que elas estão muito difíceis, muito conturbadas, querem saber o que o outro sente, o que o outro pensa. E eu olho ali na mesa do jogo e vejo o quanto assim a intenção com os sentimentos estão totalmente desalinhados. O que acontece? Nós mulheres, a gente tem a tendência de o nosso racional seguir o nosso emocional. Exemplo, a gente sente, ai, como eu sinto um carinho, um desejo, uma vontade de criar família, de ser a única e ter ele como o único na minha vida, tal. E racionalmente a gente já se movimenta para fazer com que aquilo se conclua. Então, o nosso racional, ele já vai sendo moldado, nossas atitudes já condizente com o que nós sentimos. Eu desejo essa pessoa, eu amo essa pessoa, estou apaixonada por ela, então a minha intenção é ter ela comigo, é fazer de tudo e o impossível para que eu mantenha esse relacionamento. E normalmente o homem já, que assim, o ser humano é complexo, né? Mas o homem em específico, ele tem aquela lá, eu olho lá, ele sente desejo, sente a pessoa, sente pela mulher ali um amor, um desejo, um carinho, uma vontade de ter por perto. Mas mentalmente, sabe, ele tá totalmente oposto. A intenção dele é de repente é fugir, é manter o relacionamento antigo, é tentar manter um distanciamento. Às vezes é por conta de traumas que viveu de outro relacionamento, ou tá vivendo alguma coisa ali que a intenção dele ali é curtir o momento, mas ao mesmo tempo não quer perder isso que está sentindo da pessoa, aí por isso que fica oferecendo essas migalhas, é assim, intencionalmente, eu quero viver minha liberdade, mas emocionalmente eu quero tanto esse carinho, eu quero tanto que você continue me dando essa sensação, essa segurança, essa beleza, essa química que nós temos, entendeu? Aí fica com essas migalhinhas, e a mulher fica ali toda iludida achando que o emocional, por ele sentir amor, se sentir desejoso por você, intencionalmente ele vai querer casar. Assim, pode acontecer que mulheres ajam desse jeito também? Pode, mas a maioria, tá? A maioria, se eu não vou falar 100%, mas 99%, o homem tende mais a fugir disso. A mulher, por mais que às vezes ela tenha suas inseguranças, ela vai tentar fazer com que fique dentro desse relacionamento. E o que acontece, gente? Muitas dessas mulheres, eu vejo ali, elas são totalmente fragilizadas. Elas querem realmente, mas eu queria tanto um relacionamento que fosse concreto, eu queria se sentir amado, eu queria um casamento próspero, sabe, ser bem resolvida nessa hora, mas o que acontece, gente, é que enquanto a gente não parar para tratar a nossa criança interior, as nossas feridas, os nossos traumas que a gente empurrou por debaixo do tapete, alguns traumas que o nosso inconsciente enxerga, né, como trauma, e ele ativa ali como uma forma de nos proteger, tá? Enquanto a gente não olhar para isso, a gente nunca vai conseguir bancar, a gente nunca vai conseguir manter ou atrair, né? Como eu falei, entrar em ressonância com aquilo que a gente realmente deseja. Por quê? Intencionalmente, mentalmente e verbalmente, vocês falam, olha, a gente fala, olha, eu quero a prosperidade, eu quero o dinheiro, eu quero isso, eu quero um relacionamento que, sabe, que me valorize, eu quero um homem provedor do meu lado, eu quero alguém assim, ponta firme do meu lado. Só que você só fala emocionalmente, o seu inconsciente está expurgando qualquer situação, pessoa, relacionamento que vai trazer isso para você. Como assim? Provavelmente, normalmente é sempre assim. Você viveu desde lá do ventre da sua mãe situações, você captou desde o ventre da sua mãe, você captou informações de uma situação que ela viveu, com seu pai, com a sua avó, enfim, com as pessoas em volta, você viu uma situação de prosperidade, de abundância, de acolhimento, de valor, sabe? Alguma coisa que aparentemente é bom, mas a maneira como você visualizou isso te trouxe um sentimento ruim, uma opressão, alguma coisa que ao olhar aquilo que foi belo, te trouxe um desconforto. Então, inconscientemente, aquilo virou um trauma para você. Aquilo que aos seus olhos são bons e são edificantes, te trouxe uma sensação de mal-estar, algo que representou um perigo.
para você. Então, o seu inconsciente registrou que aquela prosperidade, que aquela situação, com aquele dinheiro, com aquele homem provedor, lindo, maravilhoso, com aquela mulher que faz as coisas acontecer, de alguma forma ela se prejudicou. Então, o seu inconsciente entendeu, opa, peraí. Então, quer dizer que toda vez que eu entro dentro dessa situação, alguma coisa de ruim vai acontecer para mim. Eu vou acessar novamente aquele mesmo sentimento. Então, ao longo da sua vida, qualquer situação materialmente que tenha acontecido para você, a possibilidade de trazer aquele conforto, aquela beleza, aquela segurança, aquela amizade sincera, aquele parceiro legal, quando no seu campo material ameaçou aparecer alguém assim, o seu inconsciente já fez o seu inconsciente já se armou, já te defendeu dessa energia, tipo, não vamos acessar isso porque isso vai te machucar, isso vai te ferir. Você lembra que lá atrás, na barriga da sua mãe, lá quando você tinha 2 anos, 1 ano, 5 anos, não importa quando, você viu essa situação, você lembra do que você sentiu? Então não é isso que nós dois queremos, então vamos se afastar. Aí o que acontece? Você quer ter um relacionamento legal, uma amizade legal, um parceiro legal, um emprego legal, e o que acontece? Aquilo vai te trazer aquela sensação ruim. Então o seu inconsciente não entra na mesma sintonia, ou seja, você vibra o medo, você vibra o desespero, você vibra aquilo que você sentiu lá atrás. E quando você se depara com a possibilidade de você conseguir conquistar isso que você quer. Ou seja, você mentaliza uma pessoa bacana, alguém provedor, sabe, que te ame, que te banque, que te sustente, que te faça se sentir a mulher única, maravilhosa. Só que sentimentalmente, o seu campo emocional, você está apavorada de que alguém com essas qualidades entre no seu campo. O que vai ser de você quando você encontrar uma pessoa assim? Será que essa pessoa será que você vai se sentir diminuída? Será que você vai ter medo de ser traída? Será que você vai ter medo de ser desvalorizada? Então, quer dizer, você já está sendo desvalorizada dentro dessas migalhas, mas a sensação de você estar com alguém tão provedor assim vai te trazer uma desvalorização ainda maior. Então, você vibra o medo, você vibra, eu tenho medo dessa situação, dessa prosperidade, desse tipo de homem. E o que acontece? Então, o universo vai trazer para você aquilo que você está vibrando. Então, se você tem medo disso, ele vai trazer pessoas que não tragam isso para você. Que são essas pessoas que aqui começam a trazer migalhas para você, porque você está vibrando o oposto do que você está mentalizando. Então, gatas, enquanto a gente não conseguir olhar para dentro, olhar para aquela situação, encontrar dentro de você qual foi as situações que você sentiu isso que você está sentindo agora com o João. Você precisa ter esse momento, sabe? Não é só sobre ligar, brigar, de ficar tentando fazer afirmações e isso, aquilo. Se você não parar para olhar, ok, deixa eu olhar aqui. Por que que a gente sempre vai e volta? O que que eu sinto quando essa pessoa vai embora, não me liga, não me responde, quando eu falo que, ou eu mesmo vou falar, vou ficar sem, terminei, eu fico lá um fim de semana sem essa pessoa. Quando eu penso que essa pessoa está vivenciando alguma coisa com outra, tá saindo, tá na balada, tá mandando mensagem pro outro, me dá aquele desespero, o ego quer já correr atrás dele, não, vem aqui, vamos conversar para segurar esse homem. O que é que você realmente sente? Então, quando você olha para esse sentimento e você parar, ok, eu sinto isso quando eu penso em ele estar com outra pessoa. Eu sinto isso quando eu penso que eu caindo fora, ele nem vai ligar para mim, tipo, tá bom, vou continuar vivendo minha vida, já tô com outra. Qual é o sentimento de desvalor dele não ter enxergado isso em você? O que ele te faz sentir? Ok, quando você sentir isso, você para refletir, anota, se preciso for. Quais são os outros eventos que aconteceu na sua vida, no seu trabalho, com a sua mãe, com o seu vizinho, com a sua amiga, com o namoradinho na infância, de escola, antes desse relacionamento, alguma situação lá atrás? Você olhar quais foram as situações que fez você sentir essa mesma situação. Então você vai começar a perceber que essa emoção, ela vem caminhando lado a lado com você desde sempre. Então você começa a perceber que existe uma ligação. Então não se trata da situação física, se foi a mãe, se foi com o cachorro, que foi com a mãe, que foi com o pai, foi com o ex-namorado e agora tá sendo com esse boy seu. Mas sim a emoção, porque que essa emoção, essa situação sempre traz essa emoção para você. E aí é que entra a magia. A necessidade de você olhar
para desde a raiz, desde quando aconteceu, desde o princípio, e você modificar essa cena. E modificar essa cena não significa que você vai olhar para trás e não vai acontecer aquilo que aconteceu de ruim com você, não. Mas você vai começar a ter uns sentimentos diferentes sobre aquela dinâmica, porque daí aí entra essa realidade do poder que é seu, de você olhar para uma situação que foi realmente fisicamente foi traumatizante, às vezes você apanhou, foi humilhada, enfim, várias questões. Aquilo fisicamente foi ruim, mas emocionalmente você pode olhar para aquela situação e olhar de uma maneira diferente, sentir de forma diferente, de dar a cada um o seu lugar e entender que as pessoas dão, né, e recebe aquilo que ela é, aquilo que ela vibra. Então, quando você se coloca nessa situação de que você fez determinadas situações, porque aquilo era o que você viveu, é a sua percepção da sua vida até aquele momento, até aqui, até agora, você para de se julgar. E você entendendo que aquela pessoa vai saber o que aquela pessoa passou na vida dela, com os pais dela, na infância dela. Os meios não justificam os fins, mas você consegue entender que no campo emocional é aquilo. Não estou falando do ato em si, mas o campo emocional. Você vai entender que se você tem aquela história, né, do que, se eu fosse você, eu faria diferente. Não, você não faria diferente, tá? Eu já falei isso em outro vídeo. Você não faria diferente. Se você fosse aquela pessoa e tivesse vivido tudo o que ela viveu, sentido tudo o que ela sentiu, visto tudo o que ela se sentiu, será mesmo que aquela carga emocional você conseguiria ter falado não para as drogas, de ter não batido na criança, descontado a sua raiva, sua ira, não ter feito aquelas atrocidades? Será mesmo? Porque a pessoa, você olha o campo emocional, a pessoa foi tão ferida ou com a mente tão distorcida da realidade que, assim, caraca, é quase que você falando assim para a pessoa que agora eu entendo por que você teve essa situação, o quão difícil foi, não teve nenhum apoio, não teve nada. Então, assim, você acaba não julgando, você apenas entende, você só entende, sem julgamento. Então, quando você olha para aquela situação lá atrás e você não julga e você começa a entender, algo dentro de você começa a mudar. Uma chavinha dentro de você começa a se despertar. Você começa, opa, a cena continua a mesma. Eu olhei lá para trás, olha, eu apanhei, fui humilhada, fui abusada pelo meu pai, pelo meu vizinho, enfim, pela minha mãe. Aconteceu, aquela cena tá ali. Quando eu lembrar dela e for contar para alguém, eu vou falar que aconteceu exatamente isso. Só que emocionalmente eu não tô mais sentindo o que eu senti lá atrás. Eu sei que de lá para cá, depois dessa dinâmica, eu passei a ver, enxergar as coisas de uma forma diferente. Então, dentro de você, você voltou para trás, na raiz do seu problema, você olhou para aquela situação, você entendeu cada um, tá? E aí, a partir do entendimento, algo ali dentro te traz um certo conforto, um certo alívio, um certo entendimento. E você começa a entender. Caiu a câmera aqui. Então, você começa a entender que por conta daquele sentimento, da maneira como você via o seu passado, você começou a atrair várias situações, inclusive no tal João até aqui. Então você começa a perceber dentro de você que você não precisa mais disso. Então, assim, deixa eu até pegar aqui para vocês que caíram. Tem uma frase que diz assim: não são as coisas que nos perturbam, mas nossa visão sobre elas. Então, não é sobre o acontecimento externo, mas a maneira como a gente enxerga essa situação. Aí entra muito nessa questão da lei da atração. Gente, enquanto a gente não conseguir realmente modificar dentro de nós essa confiança, essa liberdade, esse merecimento, sabe, de ter uma pessoa bacana, de ter um trabalho bacana, de você conseguir ser promovida, de você conseguir viver em paz, de você conseguir usufruir. Porque, assim, eu já fiz um vídeo também sobre você se sentir infeliz ou não merecedora de estar se sentindo bem. Às vezes você se sente culpada por você estar vivendo algo bom, por você estar usufruindo, porque outras pessoas em sua volta, gente que você ama, não está bem. Então, assim, é você se sentir que você merece, porque cada um está dentro do seu devido lugar. As pessoas nós somos adultos, mas somos crianças internamente machucadas, somos crianças feridas. Então é isso que tem aqui no mundo, é isso que tem na sociedade, um monte de adulto trabalhando, vivendo, só que são todas crianças fragilizadas, emocionalmente fragilizadas. E é por isso que elas começam a ter condutas, comportamentos
que para outras pessoas não são legais, mas você atraiu aquilo que o seu campo realmente está vibrando, está pedindo. Então tem que entender o porquê que você está atraindo isso, porquê que o seu campo está pedindo uma pessoa tão diferente que eu estou mentalizando. Essa vida que eu estou vivendo, por quê, meu Deus? Por que, que as coisas não acontecem para mim? Por que, que as oportunidades não chegam para mim? Parece que eu vou viver o resto da minha vida nessa situação. Então você fica naquele mártire de que, meu Deus, eu preciso mudar, eu vou fazer o Ho'oponopono, eu preciso vibrar, eu preciso soprar canela, eu preciso fazer banho e faz as coisas aqui, mas não trata dentro de você. A vela, a oração, a mentalização, a afirmação, tudo é muito bem-vindo. E não deixe de fazer, porque isso você também já está recriando uma realidade, você já está mentalizando. Mas acontece que se você não olhar para dentro do seu sentimento e mudar isso aqui vai ficar como se fosse apenas umas casquinhas. E lá dentro, no núcleo mesmo, você não vai conseguir despertar. Então, alguma coisa acontece aqui que te dá uma autenticidade de querer mudar, mas você fica naquela briga incessante, né? Eu tô vendo que racionalmente eu me sinto poderosa, eu quero isso, né? Porque você está fazendo afirmações, você está mentalizando e tal, só que sentimentalmente existe um buraco, existe um vazio. Então, assim, enquanto a gente não conseguir olhar para dentro a raiz dessa emoção e não modificar isso, a gente não vai conseguir atingir nossos objetivos, a gente não vai conseguir sair desse limbo emocional. Então, é importante a prática da visualização, da meditação, é importante a prática da afirmação e de você espiritualmente se blindar de tudo o que for possível. Faça banhos, faça suas orações, quem vai para a igreja, entre em sintonia com o divino, para que estimule essa sensação do que eu preciso dar um basta no que está me aprisionando emocionalmente. Então, essa primeira camada, você já está se nutrindo através dessas afirmações. Mas eu quero que você entenda que enquanto você não mudar o que está dentro de você, você não vai conseguir acessar o seu 100% de potencial para realmente atrair abundância, atrair aquilo que você deseja ou modificar suas relações. Tá? Porque a partir do momento que você começa também a mudar dentro de você, você vai começar a perceber que as coisas em sua volta vai começar a mudar tudo, sabe? Relacionamentos, você vai ver que não vai estar mais na mesma energia, muitos relacionamentos vão se findar ou vão começar a se reconstruir dentro do relacionamento, pessoas vão sair da sua vida, outras vão entrar, mas tudo vai começar a se realinhar de acordo com aquela vibração nova que você está emergindo, tá? Então, quero deixar aqui para vocês essa reflexão de que, meninas, primeiramente, homens e mulheres, né? Primeiramente, começa a compreender sobre isso, sobre vocês dar uma pausa, deixar esse ego de lado, esse desesperar. Ai, também agora eu vou falar que eu não quero mais, eu vou bloquear. Aí você vai lá, bloqueia, fala que não quer mais e termina numa quinta-feira, não quero mais. Aí, nas primeiras meia hora, talvez, isso se não for muito, você se sente ali a poderosa, tá bom. Daqui a pouquinho, só de você imaginar a pessoa não ligando para você, não dando bola de você ter terminado, da pessoa entrando nas redes sociais e curtindo e mandando mensagem para várias pessoas, saindo do final de semana, já começa a te remexer. E já te traz insegurança. Isso é o ego. É o ego que não quer perder. Então, respire fundo e faça essa avaliação. O que é que eu estou sentindo agora? Quando eu penso na pessoa me deixando, não se importando comigo, o que é que eu sinto? Quando eu me vejo num cenário que, tudo bem, mesmo que ele não venha atrás de mim, que ela não venha atrás de mim. Quando eu olho para as possibilidades de estar saindo novamente, de estar conhecendo outras pessoas, o que é que eu sinto? Eu sinto um desespero. O que é que eu sinto quando eu olho para a liberdade? Perceba, anote o que você sente, reflita sobre isso. Quando eu penso em uma pessoa que realmente está saindo comigo, está fazendo as coisas acontecer e a gente vai casar, mas me dá um negócio, perceba que negócio é esse que você está sentindo e faça uma reflexão de você procurar buscar na sua mente todas as situações que você sentiu essa mesma emoção. E não precisa ser só em relacionamento amoroso, é com amiga, com parente, com uma vizinha, no seu trabalho, através de um projeto, aonde foi que você sentiu essa emoção.
É aí que você precisa olhar. Eu vou deixar aqui para você no card uma aula da pessoa que é especialista, tá? Nisso que eu estou falando, é com ela que eu tenho aprendido essa visão que tem despertado muita coisa dentro de mim, tá? Tem despertado muito e trazendo também essa consciência. Vou deixar aqui o link para você dessa aula, vou deixar aqui também na descrição do vídeo. Assiste esse podcast para você conseguir entender melhor isso que eu estou falando de uma forma mais aprofundada, para você compreender e ver se é o seu momento de você resgatar essa força em você, para você estar se recriando nesse campo dos relacionamentos amorosos que vai repercutir em outras áreas da sua vida, tá? Então, vou deixar aqui vocês com essa mensagem. Aguardo vocês aqui no próximo vídeo. Não se esqueça de inscrever, esse canal é novo, tá? E a gente vai. Aguardo você aqui no próximo bate-papo, tá bem? Até mais!